Eu sou Carlos Galdino e hoje temos como convidado João José Marques. E vamos lá. Noir Politicast News. Infelizmente hoje o Diógenes não pôde comparecer. A gente iria gravar um episódio temático, mas como não deu, assim, não deu quórum, né? Aí estamos nós aqui para comentar algumas notícias recentes, porque mesmo a gente tendo publicado um episódio de notícias no último domingo, tem algumas coisas que são interessantes de a gente comentar, que aconteceram, né? Sim, muito importante. A começar pela EBC. A gente falou no último episódio que o presidente interino, né, exonerou Ricardo Mello da presidência da EBC e colocou no lugar o Laerte Rimoli, que é ligado à Globo e ao Eduardo Cunha. Sei. O Ricardo Mello fez um pedido de intervenção lá no STF por conta dessa exoneração ser ilegal conforme a lei que criou a EBC. A novidade é que o ministro Dias Toffoli acatou esse pedido e obrigou a ser devolvida a presidência da EBC para Ricardo Mello, enquanto o mérito dessa questão não é julgado em plenário lá no Supremo Tribunal Federal. Como você acompanhou isso aí, João? Com muita alegria, né? Muita felicidade. Pelo menos nesse primeiro momento, Carlos, foi garantido, né? Foi respeitado, né? A criação da EBC. E esperamos que na decisão coletiva aí a gente consiga manter a EBC com o presidente que foi eleito. Eu não acompanho a EBC assim há tanto tempo. Eu comecei a acompanhar do ano passado para cá, mas eu vi recentemente que existem críticas à estrutura da EBC desde de vários anos, né, questionando a forma como ela funciona, que não é pública o suficiente, que deveria ter algumas medidas de independência maior. Aí a gente está numa situação que conseguiu avançar um bocado para se tornar uma TV pública, um sistema público de comunicação, né? A gente conseguiu avançar, mesmo não sendo ideal, mas avançou um bocado. Aí chega um presidente interino e quer desfazer tudo, transformar em governamental. Ainda bem que teve essa medida, né? Ainda bem, mas o governo de Lula e Dilma recebeu o tempo todo muitas críticas com relação à mídia no país, né? Não fez muita coisa. Sabemos das dificuldades, da estrutura pesada, monstruosa que tem a mídia tradicional no país através, né, dos empresários, donos, a meia dúzia de família que comanda a mídia poderosa. Mas a crítica, Carlos, acho que você também acompanhou, deve saber disso aí, é que quando o governo do presidente Lula estava no auge aí de sua aprovação, não fez esse debate como deveria fazer para melhorar, para avançar nesse debate, nessa questão. Incluindo até a regulação da mídia comercial, né? Exatamente. Inclusive há uma reclamação geral também, né, do movimento de rádio comunitária, que avançou muito pouco também. É um movimento importantíssimo, né, que é uma mídia alternativa, né, popular, mas que não tivemos grandes avanços, muito pouco. E essa questão da EBC, pronto, né, é uma das razões para que a gente faça esse debate, inclusive para as comunidades, para as universidades, para a gente mobilizar mesmo e entrar aí com força para que a gente possa, quem sabe, superar esse momento aí e conseguir avançar com essa questão no país. O curioso é que eu acompanho o Repórter Brasil, que é o jornal da TV Brasil, e semana passada eu acompanhei muito pouco porque eu estava notando a mudança na programação, né? Eu acredito que até comentei isso no podcast, no Politicast News anterior, e um dos dois âncoras principais, que são o Guilherme e a Catiúcia, o Guilherme tinha sumido desde o sábado anterior ali, o sábado próximo dessa mudança que teve, né, que colocou o Laerte na presidência da EBC. O Laerte Rimoli.
Aí o Guilherme tinha sumido e hoje, coincidência ou não, ele estava de volta lá apresentando o programa. Inclusive até o clima do jornal foi mais interessante, que eu estava notando, não sei se era impressão minha, mas como se estivesse meio depressivo. Tanto os âncoras que estavam lá quanto os repórteres em campo falavam meio sem empolgação, sabe? Antes dessa decisão, né? Sim, Desse período que o Laerte ficou lá. Sei, sei. Eu não sei se é coincidência, mas eu tava notando isso também. Desestímulos, né, do jornalista? Disse que teve demissões. Eles determinaram lá até proibição de o termo presidenta ser utilizado na TV Brasil. Vamos esperar os próximos capítulos. Eu espero, como você bem disse, né? Eu espero que o plenário lá do STF mantenha essa decisão e faça ela ser definitiva, né? O jornalista indicado, nomeado Dilma, foi o Ricardo Mello, não foi assim? Exato, Ricardo Mello. E o Rimoli, foi o que foi nomeado pelo Querino, exato. Aí rapaz, nesse período, sabe, eu vi muito pouco, viu? Assisti muito pouco. Eu gosto de assistir alguns programas, mas nesse período eu juro a você que eu vi muito pouco. Porque eu tava também com uma outra atividade. Não cheguei a ver, não cheguei assim, perceber isso que você percebeu. Mas imagine, você tem um grupo de pessoas trabalhando em uma determinada empresa, de repente, uma coisa inesperada, aí realmente o clima fica muito para baixo, né? E uma equipe que tem uma visão do que é TV pública e tenta Exato. fazer aquilo para atingir a sociedade. Aí chega um líder novo que quer mudar tudo e quer impor regras. Exatamente. Né? É complicado. Exatamente. Muito complicado, Depois do resultado da resposta aí do Dias Toffoli, aí você já assistiu, né? Você já viu que o clima... Isso, hoje eu notei uma mudança, embora eu acredito que não tenha entrado totalmente em vigor ainda, porque eu disse que ela entra em vigor só quando todos os citados forem notificados, né? Certo. E como foi a decisão de hoje, eu acredito que não tenha acontecido ainda, mas já é certo que vai se concluir em poucos dias, né? Exatamente. Até o resultado, né, do Supremo, né? Não, mesmo essa liminar, ela entra em vigor quando todos forem notificados. A votação no plenário é que eu não sei quando é também. Mas de qualquer maneira já cria um outro comportamento. Já anima, né? Com certeza. O cidadão que foi nomeado já perde a vontade ali, já sai, já deixa, que já sabe que está fora. Mas assim, viu, é muito preocupante. Não sei se você já percebeu, mas aquele slogan, aquela logomarca que tem do governo federal, né? Teve do Lula, né? Brasil, um país de todos. Depois aquele outro da Dilma, que tem uma frase, país rico é um país, né? País sem pobreza, né? Assim? Eu não lembro exatamente. Eu sei que o mais novo era a Pátria Educadora, né? Sim. Dessa gestão nova. Também, segundo exato. mandato. Você já viu o que foi que eles fizeram agora, não? É Ordem e Progresso. Exatamente. Lá na prefeitura, na Secretaria do Meio Ambiente, chegou lá uns adesivos com esse emblema, com esse logo, a logomarca aí, que ela é uma logomarca da época da ditadura militar. Quem foi? Foi o Médici que usou isso como slogan. Eu lembro que eu vi por alto que algum militar usou, não foi? Como marca de governo, Ordem e Progresso. Foi o Médici mesmo. Que foi na época da história do bolo. Exatamente. Deixar o bolo crescer para poder dividir. E tem alguns blogs aí que estão fazendo esse debate já sobre isso. Porque eu vi rapidamente isso aí, viu? Eu passei hoje lá na prefeitura, na Secretaria do Meio Ambiente, e o companheiro Clério me chamou e fez esse questionamento. Eu já tinha observado. E aí ele mostrou lá um blog, e eu não memorizei o nome do blog, mas tem alguns blogs já fazendo esses questionamentos. Porque assim, é uma coisa que eles estão fazendo sem nenhuma cerimônia, né? Estão fazendo assim à vontade. Indiscretamente. Não é por acaso que eles fazem isso. Pois é, como a gente colocou agora há pouco aí, viu? Se essa turma não tivesse envolvida em tanta... Aí talvez se não fosse até mesmo a Lava Jato. E de qualquer maneira, nesse momento agora, a gente, né, viu a situação tão ruim que era investigando apenas um partido e um governo, mas está chegando aí nos outros partidos e está, nesse momento, de qualquer forma, ajudando. Aí se eles não tivessem nesse desgaste agora, imagine como eu acho que seria bem mais, viu? A coisa seria bem mais agressiva.
Eles dão todos os indícios de que estão cheios de más intenções, né? É o que eu disse no outro episódio. Se os movimentos sociais, o pessoal de esquerda não se mobilizar para parar esse governo enquanto ele está assim, deixar esse governo ganhar força, a tragédia vai ser muito grande. Muito grande, muito grande. Tem que aproveitar o momento e tentar impedir que ele ganhe força, porque se ganhar força, a sociedade vai perder muito. Eu ontem assisti estava assistindo a TV Senado e quem estava usando a tribuna era o senador Jorge Viana do Acre. E ele estava falando, inclusive fazendo um apelo sobre a questão do Ministério de Ciência e Tecnologia, que eles estão também... E comunicação, né, hoje. Comunicação, exatamente. Mas ele fazendo um apelo, rapaz, como é que vai um país como o Brasil, né, com essa diversidade, enorme diversidade, ficar sem um Ministério da Ciência e Tecnologia? Ele deu vários exemplos. Um deles foi que ele foi para os Estados Unidos, visitou 3 estados. Um deles foi Califórnia. E ele fez lá a pergunta ao pessoal como que eles conseguiram fazer tanta coisa no deserto daquele lá. E eles disseram o seguinte: investimento em tecnologia, nas universidades e no ser humano. Aí aqui, essa turma entra agora querendo fazer o contrário, querendo acabar, entendeu? Quer dizer, é uma situação horrorosa. Voltando aí o logotipo do governo, né? A marca do governo interino. Sim. O que eu achei muito interessante foi o que o Bem-vindo Sequeira falou. Você conhece, né? Pra te falar a verdade, não tô lembrado não dele, não. Mas eu, quando vi esses vídeos dele falando sobre a situação, que ele tem um canal no YouTube que ele publica até o Jornal do Golpe. Sim. Ele diz: hoje, dia tal, dia 10 da Era da Temeridade. Eu me lembrava dele de algum lugar. Aí, recentemente, foi que caiu a ficha. Ele participou daquele Tecendo Saber, né? Tecendo Saber. Isso. Ele é o morador, aquele senhorzinho, morador que é dono da venda. Sim. É justamente ele. Voltando, né? O que eu achei interessante foi quando foi lançada essa marca nova. Ele fez um vídeo lá dizendo: meu Deus do céu, que coisa horrível. Em 3 dias de governo, o governo interino acabou com 4 estados brasileiros, porque não estão lá as 27 estrelas. Essa logomarca parece que só existia na época 22 estados, né? 23, né? 23. Que tem o distrito, né? Para ser os Com 27. distrito, exato. 22 com distritos a 23, exatamente. Veja que absurdo, né? Pois é. Um detalhe simples que eles não se preocuparam ou não quiseram colocar para dar alguma mensagem para os grupos que são saudosistas, né? Não sei qual a intenção exata por trás disso. Deve ser saudosismo, né? Teve um caso que chocou o Brasil, né, recentemente, que foi um estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro. Sim. Isso aí indignou todo mundo. E o pior é que estavam passando os vídeos, né, em redes sociais. Sim. Compartilhando por aí. Você acompanhou Acompanhei essas notícias? Lamentável, uma situação triste, né? Muito triste e lamentável. Veja que situação, né? E a senadora Vanessa Graziotti, inclusive, estava fazendo esse debate também no Senado e ela estava questionando o seguinte: essa publicação, quem publicou? Aquele cidadão que publicou, né, nas redes sociais, ela estava com um projeto lá de lei para penalizar igualmente a figura que publicou aquilo. Você acompanhou? Eu vi que teve eu não sei se foi um projeto de lei só, mas eles aprovaram em uma das casas, pelo menos, ou foi eu acho que foi já na segunda casa, não foi? Uhum. Eles aprovaram o aumento de pena para estupros, principalmente quando forem feitos coletivamente. Sim. E o que faz sentido disso é porque estupro coletivo não tem como você alegar, né, dizer que não notou, que a outra pessoa não queria, que, né, não faz sentido. Se já não faz no individual, imagina no coletivo, né? Não tem justificativa, né? Não há justificativa para isso. Aí se justifica a pena ser maior até. Mas o que eu acho interessante disso é a forma como o Brasil encara as coisas, né? Que é criminalmente só. E o problema maior, eu acho que não é criminal. Assim, a maioria das pessoas que tem essa
índole, essa tendência, não vão se importar com a pena ser maior ou menor em alguns anos, né? O que precisa ser feito é uma educação de base, assim, uma campanha, trabalhar na educação também. Eu acho que leis que coloquem penas duras podem ser usadas, mas são só parte da solução. É uma solução imediatista, né? Mais para dar resposta rápida. A Exatamente. solução mesmo acontece só com a educação, né? Não, exatamente. Isso é uma realidade, né, que a gente, infelizmente, vivencia. Você não viu os comentários de pessoas criminalizando a mulher ainda? Culpando, né? Culpando. A vítima, né? Exatamente, culpando a vítima. Veja que situação. Como é que chega a esse ponto? Né, de culpar ainda a vítima diante de um estupro coletivo. Pois é. Imagine se fosse como você colocou agora, se fosse um estupro individual de um homem fazendo essa, né, essa aberração com a mulher, já era, não tinha justificativa. Imagine um estupro coletivo. É aquilo, não se justifica, mas você pode dizer que é a palavra de um contra Sim. o outro, né? Sim. Mas no coletivo, exatamente. mesmo que você tenha má vontade de acreditar na versão dela, não tem como justificar. Você viu também a fragilidade, a falta de posição do primeiro delegado? Sim, vi sim. E disse que ele convocou para um novo depoimento e estava interrogando ela como se estivesse querendo culpá-la pelo caso, não foi? Exatamente. E ela estava sendo interrogada, como a advogada lá de defesa, né? Dela, Isso. questionou que ela estava sendo interrogada ali dentro de um ambiente onde estavam os outros, né? Os criminosos, os estupradores. Isso eu não vi não, foi? Exatamente. Tudo isso foi na presença dos estupradores? Assim, sabe, não era assim, eu acho que no mesmo, né, no mesmo quarto, mas eles estavam ali, vizinho a ela, entendeu? Sei. Pelo que ela disse, foi mais ou menos isso. Só que ela estava se sentindo ali acuada, né? Ameaçada, amedrontada. Quer dizer, nem isso eles Nessa sensibilidade eles tiveram, né? não tiveram. Só porque repercutiu muito, tomaram um pouquinho, mas eles iam cuidar. Se não tivesse essa repercussão, iam com a mesma posição, com o mesmo comportamento desses caras que estavam rindo, né? Passou na cena aí na televisão, eles estavam tratando como esnobando. Veja que situação. Pois é. Ia acabar, se não fosse essa repercussão, né? Ia acabar ela sendo a culpada na história. Exatamente. E terminando por isso mesmo. Veja, né? Cada um vai para casa e segue a vida. Exatamente. O que é que muda de uma situação dessa aí? Qual a diferença de uma situação dessa daí para uma situação do século XIX, por exemplo, ainda, né, da escravidão, século XVIII, século XIX, quando, né, os homens, né, os senhores faziam isso com as escravas, né, com as negras escravas, e não tinha condição, pelo contrário, né, as madames ainda matavam as negras, né, as escravas, porque elas tiveram relação com o esposo, né? Quer dizer, você vendo esse comportamento hoje dessa sociedade, é o mesmo comportamento, né? É uma herança dessa família, né? Da família patriarcal. É o mesmo comportamento, é uma cultura ainda existente, infelizmente, dessa época, desse comportamento. E sabe uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, João? A gente, como sociedade, é muito atrasada. Assim, os últimos anos estão mostrando que é muito mais do que eu pensava, pelo menos eu, né? Em particular, pensava. Nós somos uma sociedade medieval que tem acesso a bens de consumo tecnológicos e acha que por isso é avançada, mas não é. Exatamente. A mentalidade, a formação, a percepção da importância política, da coisa pública, os preconceitos, a forma de encarar o outro, o egoísmo, todos esses detalhes é tudo muito medieval, né? Muito atrasado. Você vê o comportamento dessas pessoas, a questão do consumismo, né? Porque consome, porque possui um objeto, um carro, sei lá, e acha que aquilo ele está acima já sabe muito, já está acima dos outros, quando na verdade
É o contrário, né? Tá com um pensamento medieval, como você falou, e tá muito atrasado. Não tem uma valorização do ser humano, da pessoa, né? É aquilo, se você der um iPhone para um macaco ensinar a usar o básico, ele vai continuar sendo um macaco, né? Correto, exatamente. Imagina, né? Nós começamos passamos a ter mais oportunidade há pouco tempo aí. Vamos pegar os anos 90 e tal, assim, com muita lentidão e com um pouquinho mais de velocidade em algumas questões a partir de 2000, nem 2003, porque 2003 o governo, né, um governo diferente assumiu e algumas coisas só vieram acontecer a partir de 2005, 2006, quando foram derrubadas algumas leis, como por exemplo a questão da educação mesmo, nas escolas técnicas, que não podia se construir mais escolas técnicas, né? Então foi derrubado em 2006. Isso. Depois também com a questão da sociologia, quando ironicamente o Fernando Henrique Cardoso, de novo, O príncipe do sociólogo. derrubou a sociologia, tirou do currículo, né, educacional a sociologia. Quer dizer, tudo isso aí, o governo Lula teve que derrubar isso aí para poder a gente começar, né, a implantar e a discutir. Mesmo assim, vamos botar aí 10 anos, muita coisa já aconteceu. Imagine eu falo aqui de Arapiraca, me parece que é mais de 5 mil, eu não sei se você tem esse número aí, mas eu já ouvi falar várias vezes, nunca me ative a isso aí, mas parece que são mais de 5 mil alunos. Eu não tenho esse número, mas deve ser perto aí, por volta disso, Pronto. eu acredito. E começa um novo momento. E justamente eles querem barrar esse golpe, é por tudo isso aí. É para frear, é para de novo parar aí, começar a sucatear, começar a privatizar e tirar, né, por exemplo, de novo a sociologia, não construir mais escola, até porque agora até surgiu, né? Surgiu aí um boato de que o cara, né, o novo ministro da Educação, teria um projeto de cobrar taxas nas universidades públicas, né? Tem notícias dizendo que ele foi indicado pelo dono da Maurício de Nassau, não foi? Sim, aquele empresário lá do Pernambuco, né? Eu não sei de onde é. É um pernambucano que é dono de várias universidades particulares. Mas deve ser que ele é pernambucano também, né? É um pernambucano que dono de várias universidades, de uma rede de universidades lá privada de Pernambuco. Pernambuco a gente deve ter também, claro, em vários do país. Pois é, aí qual é o compromisso que um ministro desses vai ter com a educação? Vai ter o compromisso dele, é claro, com a rede privada, com os empresários, não é com a educação, não é com a nação brasileira, de forma alguma. E outra ameaça que já está assustando a gente aqui de Alagoas, a gente ainda não viu os frutos concretos disso, mas já assusta muito, que é a escola sem partido, né? Que aqui ganhou a forma de escola livre. Exatamente. Que estão querendo colocar nacionalmente também. Não, e esse projeto, falam que ele, né, teve um início, né, aqui, mas na verdade ele vem lá já dos que defendem o Bolsonaro, né? A turma do Bolsonaro. Não tem nada a ver. Ele ironicamente colocou, o que é que tem a ver escola livre? Escola livre nós já temos. Tem tanto a ver quanto o Brasil Livre, né? Exatamente. É o marketing. Veja que retrocesso. Aí um cidadão desse, né, tá aí tá aí na mídia como, né, agora nessa nova discussão aí de processo eleitoral, como um dos principais candidatos a prefeito aqui de Arapiraca. Imagine o que nós teremos aí pela frente. Pois é. Sim, voltando aí a pauta, né? Esse estupro coletivo que teve foi simbólico de uma quantidade enorme de estupros que acontecem todo dia pelo Brasil, da forma machista como a nossa sociedade ainda enxerga a mulher, né? Que inclusive está retratado lá na presidência hoje. Eu acho que precisa mudar muito ainda isso, e para essa mudança acontecer, né, depende muito das mulheres se imporem, se brigarem pelos espaços, e os homens encararem a situação, né? Sim, exato. Até a gente aqui mesmo, né, que já vamos em quase 50 episódios de podcast, e a gente só teve 2 ou 3 que tiveram participação feminina. A gente tem que mudar isso também.
Sim. Quando a gente achava que né, nós estávamos no processo de avançando e que a gente não teria mais um retrocesso, sabe, foi o contrário, porque o mundo inteiro presenciou as mulheres aí galgando, né, espaço na vida pública, como foi o caso, né, de vários países aí, como no Chile, na Argentina, na Alemanha, nos Estados Unidos também, com mulheres se destacando e tal. Depois o Brasil e né, em muitas cidades, né, prefeitas eleitas aí e tal, e se criando secretarias aí e tal. E de repente vem um retrocesso aí, né, uma maré aí contrária, desmanchando. Veja que situação. E justamente agora, com esse governo interino, com esse golpe aí, surgiram aí coisas muito estranhas. Por exemplo, essa maré aí de retrocesso. E agora, esse episódio, né, esse golpe aqui no Brasil, e dentro dessa discussão surge esse estupro coletivo, várias agressões às mulheres, agora recentemente, inclusive agora nesse episódio em São Paulo, né, de ontem, o policial agredindo a jovem lá. Sim, sim. E esse policial, ele A manifestante do MTST, não um foi? manifestante daquele movimento, exatamente, exatamente. Quer dizer, é assustador, né? Essa situação é assustadora. Imagine, é uma raiva e um ódio, rapaz, que é espantoso. Olha, outra coisa interessante sobre isso é que, se por um lado eles estão aprovando lei para punir de maneira mais severa quem comete esse tipo de crime contra a mulher, eles também estão para concluir a votação lá no Congresso daquela lei que proíbe o aborto até em caso de estupro, né? Exatamente. Inclusive, a secretária lá, né, foi nomeada agora há pouco, deu uma declaração dizendo que era contrária ao aborto em qualquer circunstância. Depois ela recuou, entendeu? Quando ela viu a pressão, os comentários, né, a repercussão, ela recuou um pouco, mas disse que era contrária ao aborto em qualquer situação. Imagine, né? Pois é. O aborto ele acontece todos os dias, inclusive com eles. Imagine, sabe aí o que tem de conservador, o que tem de mais retrógrado, eles estão tentando colocar em prática. E aí esperando a reação, aguardando a reação, né? Aí vem a primeira reação, aí dá uma recuadazinha, mas aí sai disfarçando e sai colocando em prática. Se não, como você colocou agora há pouco, não tiver uma reação mesmo da população, eles vão tentar. É porque existe hoje uma diferença do período, né, da década de 70 e 80, 60, 70 e 80, que é exatamente a internet, que vai ajudar muito, né, que está ajudando muito, que são as mídias alternativas, que ajuda muito no debate, na mobilização. Não fosse isso, viu? Não sei como era que estava essa situação. Eu acho que deveria estar bem mais agressiva e bem mais, já teriam avançado mais. E outra coisa que a gente não tem, pelo menos assim, nem na mídia alternativa, nem na mídia tradicional, é sobre a questão né, das Forças Armadas. Ninguém viu nenhum pronunciamento, né? Assim, não sei se você viu em algum meio de comunicação. O que eu vi foi só o vazamento daquele áudio lá que fala que um dos figurões que falou com o pessoal das Forças Armadas e eles garantiram que iam controlar os movimentos do Sem Terra. Sim. Você viu isso, né? Eu vi esse Eu comentário. só vi isso recentemente, né, relacionado às Forças Armadas. Sim, pois é. E só precisa uma ordem, né? Para eles começarem a reprimir. Mas olha, a gente faz um pouco do assunto, mas tem tudo a ver. Vamos estar falando, né, do estupro, desse episódio do estupro coletivo. Aí a gente acaba fugindo do assunto, mas tem tudo a ver. Porque a turma começa a se sentir com mais fôlego para tomar determinadas posições. Quem não respeita o direito humano, né, o direito, né, da mulher, né, dos negros, que acha que, com muita ignorância, acha que isso está errado, agora começa a tomar fôlego e começa a ter uma posição diferente, tá vendo? Se torna mais agressivo, inclusive. Porque sente apoio, né?
se sentem legitimados, né, por quem está lá em Brasília, lá mandando. Exatamente. De certa forma começa a achar que tem um apoio que quem estava errado era quem está errado é justamente as pessoas que pensam diferente. São as pessoas que pensam diferente, que pensam no respeito, que pensam de respeito à diversidade, né, a cultura, né, de raça, de gênero, e começa a querer estar por cima, começa a querer agredir. Eu acho que eu tenho muito medo disso, viu? O problema é esse, né? Não é só o governo. É o que ele desperta em quem já está contaminado por ódio por aí. Correto. Aí essa turma não percebe, né, rapaz? Tanto ódio, tanta raiva, que não se justifica. Assim, eu não tenho medo, não é o medo dessas pessoas, mas sim o medo do que pode acontecer A sociedade. na sociedade que a gente tem aí. Porque é muita gente, rapaz, com esse pensamento, né? Com a massa, ela é muito, muito grande, muito forte, muito ampla. E esses caras conseguem levar pra rua para defender tal posição. Mas a massa ainda não foi pra rua, né? Eu digo assim, né? A massa mesmo. Eu acho que o que vai acabar acontecendo é que se esse governo bobear com os programas sociais como eles estão ameaçando, né, aí a massa vai querer ir pra rua, porque até o momento eles estão encarando tudo como uma disputa por poder, que não diz respeito a eles. Eles não vão não foram nem pro Fora Dilma, nem pela democracia, né? Ficaram em casa assistindo, trabalhando, assistindo. Essa turma for pra rua, o governo vai ter que botar polícia, assim, exército em cima e não vai se sustentar, não. Mas assim, sabe, a massa mesmo, como você colocou aí, não, porque a massa mesmo, né, o povão, a massa povão não foi não. Agora aquela massa da classe média, que acabou levando, aquilo ali tem uma massa no meio ali, trabalhadores, né, da rede privada, que foram puxados pela classe média, né? Isso. Puxados, né, financiados, né, pela classe média, pela classe rica, para poder ir servindo de massa mesmo, servindo de massa de manobra deles. Na ilusão de que estavam lutando contra a corrupção. Exatamente. Bom, mas é isso. Eu acho que, como você colocou agora, né, nós tivemos aí mais de uma década aí com muitos programas sociais, muita discussão, muito debate, muita conferência, muito seminário. Eu acho que isso mexeu de qualquer maneira, fortaleceu os movimentos. Nós não temos as instituições fortalecidas, acho que quase muito pouco, mas os movimentos, eu acho que eles aumentou a quantidade de movimento, eu acho que nós tivemos avanços aí. E com esses programas, o pessoal pode sentir, o pessoal pobre, não só a pobreza mesmo, mas, né, os trabalhadores, de modo geral, sentiu que existe um governo, né, que governa para um lado e esse governo que governa para o outro. E que agora com essa nova realidade de moralizado dentro da corrupção, também isso fica mais bem posto, mais bem claro de que realmente eles querem, né, querem voltar ao poder para governar para o lado que eles sempre governaram, que é o lado da riqueza. Exato. Bom, a gente falou agora há pouco você que falou, né, do caso lá da manifestante do MTST que foi imobilizada lá de maneira violenta pela polícia, foi agredida. Sim. Pelos militares, né? Aí é interessante a gente falar um pouco também do movimento em si, né, que teve. Eles acamparam ali na frente do prédio que é ligado à presidência e que fica lá em São Paulo, não foi isso? Exatamente. Em protesto contra o fim do Minha Casa Minha Vida. Sim. Mas o que acabou acontecendo foi que o ministro da cidade disse que não tem possibilidade de o programa Minha Casa Minha Vida ser encerrado agora, que vai cumprir. Disse que o presidente interino já declarou que tem total prioridade, sim, tem comprometimento total com os programas sociais. Agora, interessante é que as portarias relacionadas ao Minha Casa Minha Vida, a quinta fase, não é isso? Sim. Foram revogadas, não foi pelo interino? E vão ter que ser refeitas. Então, que comprometimento tão grande é esse que ele revogou as portarias? Pois é, né? E só agora que teve essa manifestação é que ele vai refazer. Porque se não tivesse a pressão, não teria nada. Isso não ia. Né? Não é verdade. É o mesmo comprometimento do Ministério da Cultura, né? Que voltou
com o discurso de que o comprometimento desse governo com a cultura é completo. E aí, porque transformou em secretaria, teve que o pessoal se manifestar para poder voltar a ser ministério. Exatamente. Não teria nada daquilo iria acontecer, né? Exato. Se fica todo mundo quieto, ou só apenas fizesse comentário, não tivesse uma pressão dos artistas, o Ministério da Cultura já era, né? Agora, com certeza. Não basta, né, apenas voltar ao Ministério, né? Tem que ver o que, é que vai acontecer com esse Ministério. O que é que vem desse Ministério, né? O que esperar desse Ministério. Não é isso? Justamente. Porque manter o Ministério como o status de Ministério, mas sem ter as políticas, sem manter as políticas públicas, né? Tendo um corte orçamentário de 90%, por exemplo. Sim. Como é que vai? É muito complicado. Eles vão... Olha, é porque realmente vai... Olha, sabe, a gente vamos torcer muito que não chegue a esse ponto, mas assim como eles estão tentando logo acabar o Ministério, acabar, né, os programas, aí de repente recua porque não, vamos manter, mas aí vão manter só por Estado. Mas os investimentos, eles vão, já deixou bem claro, vão cortar, né, não vão tirar dos ricos, vão tirar dos pobres. Exatamente. Aí esse governo não tem jeito, sabe? Não tem jeito. O cara tem que cair fora do jeito de outro. Se ele não cair fora agora, tem que cair fora com eleições, mas vamos ver o que é que acontece. E o interessante do MTST é que ele tem sido um grupo muito forte, né? Um movimento social muito atuante. Desde assim, nos últimos anos. Exatamente. O MTST, assim como o MST, é um movimento, inclusive, em São Paulo, é um movimento muito forte, né, no sul do país, porque por conta da questão do débito habitacional que tem o país, né? Eu acho muito, muito bom, muito bem preparado o Guilherme. É uma figura muito... Ele tem um poder de mobilização muito, muito grande. Pode ver que eles não, nesse governo, no governo de Lula e Dilma, eles fizeram vários movimentos, né? E ali é que tinha que se avançar no movimento. Digo, nos governos de Lula e Dilma, claro, houveram várias manifestações, mas todos foram bem recebidos e tratados de uma maneira diferente, né? Às vezes nos estados, como de São Paulo mesmo, que é a prática desse governo de São Paulo é tratar com o povo, né? Tratar na base da chibatada, né? Com os policiais batendo. Pois é. Infelizmente, acontece esse retrocesso, mexe mais com os ânimos, né, da população e dos movimentos sociais. Você espera que eles agora também não tenham medo, vai para cima. Mas é uma coisa muito, muito triste, né, e perigoso. Mas eles não têm medo, vão para cima e vão buscar garantir os programas. É isso. Quer deixar algum recado final, João, para o nosso ouvinte? Quero deixar um recado para os companheiros amigos ouvintes do podcast. Quero parabenizar o companheiro aí, o Carlson. É uma ferramenta muito importante e que devemos manter aí o debate, ampliar, né, buscar mais pessoas para que a gente possa intensificar o debate, ampliar os vários assuntos que temos aí para discutir sobre o país, sobre os temas diversos aí que temos para fazer o debate. Um abraço aí, boa noite a todos. Lembre-se que vocês podem acompanhar lá no site politicast.info. A gente tem também um canal no Telegram, onde estamos publicando notícias que a gente garimpa na internet, nessas fontes que julgamos interessantes. Quem usa o Telegram pode assinar lá o canal Politicast. E é isso, política faz parte da vida e até a próxima. Até lá, boa noite.